Vamos colocar na tela aqui agora números dessa fase de grupos, viu, gente? É sempre bom frisar. Não tem números acumulados daqueles clubes que vêm disputando as primeiras fases. Apenas fase de grupos. Então a gente já tem a definição dos 16 times classificados nesse posicionamento aqui, ó. Palmeiras com a melhor campanha, 15 pontos, leva vantagem no saldo de gol sobre o Cruzeiro. O Internacional, a única equipe que atingiu 14 pontos, depois com 13 pontos. Cerro Porteño Nacional, porque o asterisco no Nacional? Nacional do Uruguai, entre as 8 equipes que a gente está vendo aqui, a única que não foi líder do grupo dele. Está no segundo, está no pote 2. Cerro foi o Nacional, o Cerro foi o primeiro colocado no grupo dele. Aí a gente tem completando a lista, Libertad, Boca Juniors e Flamengo. Virando a página, aí a gente vai ter um time classificado, ó, rapaz, me ajuda aqui, um time que vai aparecer no pote 1 é o Olímpia, que tem apenas 9 pontos. Ou seja, a pior campanha. Foi o grupo com a pontuação mais baixa que classificaram Olímpia e Godoy Cruz. E ontem, os dois com 9 pontos. Eu fiz o jogo do Godoy Cruz com o Universidade Concepción. Por muito pouco o Olímpia não ficou em segundo, não foi pote 2, questão de saldo de gols. Mais 3 contra mais 2 do Godoy Cruz. Tem um detalhe aqui, não é mais esse regulamento, mas antigamente a Conmebol assim, né? Fazia esse espelhamento, né? E aí o 16ª campanha pegava a primeira. Ou seja, naquele modelo, Palmeiras enfrentaria o Emelec. E o Flamengo pegaria o River Plate. O Flamengo foi a 8ª melhor campanha, pegaria o River Plate. Olha só, o Cruzeiro pegaria o Godoy Cruz e o Internacional pegaria o Olímpia. Interessante, hein? E nesse modelo antigo tinha aquela questão de cada um... Acabou. Chegava nessa última rodada com uma possibilidade... Enfim, e outra coisa que é bom lembrar também, né? Eu estava até conversando isso com o Eugênio ontem. Nesse regulamento, no sorteio da próxima segunda-feira, não tem aquela história, o Inter não pode pegar o River, porque eles eram do mesmo grupo. Não tem mais isso. Não tem também questão de nacionalidade. O Inter não pode pegar, então, o Grêmio que está do outro lado. Pelo contrário, poderíamos ter um Grenal. Então, isso aí não tem problema nenhum. A gente vai com outros números? Aqui na... Lembrando, Calheiro, sorteio segunda-feira, 9 horas da noite, ao vivo e exclusivo aqui no Fox Sports. Melhores ataques, olha só. Vamos ver quem é que balançou mais as redes na fase de grupos da Libertadores. Palmeiras. Melhor ataque, em 13 gols, seguido aí de LDU, né, com a goleada na última rodada sobre o San José. Atropelou. Atlético Paranaense, um bom número, em 11 gols. Aliás, tem uma galera, né, com 11 gols. Flamengo foi mal. Flamengo foi mal? Porque ele gastou 6 num jogo só. Gastou 6. É verdade. Se você olhar isso, tirar o jogo do San José, que você falou, ele deu graça a goleada em cima do San José. Flamengo graça a goleada. Depois, 5 jogos, 5 gols. Flamengo fez... Média ruim. É média, né? Média. Flamengo só não fez gol contra o Penharol. Quando perdeu de 1-0 a casa. Maracanã e em Montevidéu. Em Montevidéu, então ele fez 1-0, 0-0. Então ele fez 1-0 no San José na estreia, fora. Tá vendo? Aí venceu a LDU, se eu não estou enganado, de 3-1. Isso. Então 4 gols. O 5º gol dele foi... Não. 4 gols com 6 no San José, 10 gols. 10. Não, mas tá com 11. Ele tá com 11. Já vamos tirar. Na LDU lá. Não fez o gol lá? Fez o gol lá. Fez o gol lá. Foi 2-1. Exato. Foi 2-1. Exatamente. É verdade. Não foi um ataque de... Vamos para a próxima tela aí, vamos ver quem é que balançou. Agora jogadores, né? O artilheiro dessa fase de grupos tem um jogador de clube brasileiro no topo dessa tabela aí, nesse ranking. Ele que já teve uma Libertadores já voando, né? O Marco Ruben. E aparece aí, Calheiros, entre os artilheiros até agora da Libertadores. Lembrando, pessoal, fase de grupos. O pessoal fala, cadê o Ricardo Oliveira aí? Ricardo Oliveira nessa fase de grupos foi um fiasco. Ele foi bem nas primeiras fases. Mas aí agora... Sempre frisando, isso aqui é só fase de grupos. Aí a gente tem Marco Ruben com 6 gols, Patrício Rubio com 5. E aí, Fred, Mauro Zarate, Marco Pérez, Christian Palacios, Gustavo Scarpa, Brian Angulo, todos com 4 gols. Dois detalhes aí. O Fred não jogou o último jogo com o Emelec e o Brian Angulo fez os 2 gols que classificaram o Emelec dentro do grupo com tranquilidade na vitória em cima do até então 100% Cruzeiro. Tá aí, o Marco Ruben, a gente tá vendo gols do Marco Ruben. 6 gols. Boca não pode vê-lo pela frente, né? Que baita contratação do Atlético Paranaense. Vamos ver os garçons. A gente tá aqui, para a gente ver os garçons agora. Quem é que fez mais assistências nessa fase de grupos? Olha só, Bruno Henrique, hein? 4 assistências para gol. Olha, Bruno Henrique, Luan do Galo e Nico Lopes do Internacional são os 3 principais aí garçons dessa fase de grupos da Libertadores. Vamos para a próxima tela?
Vamos analisar aí a próxima tela. Estamos passando a limpo. Assistências para finalizações. Aquele último passe que nem sempre vira gol. Dudu, ó, participação impressionante do Dudu, hein? Exato. É importante essa estatística, né? Assistências para finalização, para a gente saber qual jogador está apresentando um volume interessante de jogo, né? E a gente vê aí 3 jogadores que realmente fazem o time jogar. Aquele jogador que deixa o atacante na cara do gol. Ele pifa o atacante. Vai, faz. Dudu jogou 6 jogos do Palmeiras. Ele tem quase uma média de 3 assistências para finalizações por jogo. Salvo engano, o Everton Ribeiro jogou os 6 jogos. O Bruno Guimarães 5. Bruno Guimarães 5. Ou seja, ele tem uma média superior a 3. Se fosse por média aqui, o Bruno Guimarães estaria em primeiro. O Everton Ribeiro jogou os 6. E um detalhe, os dois não são atacantes, Everton e Bruno, são meias. O Dudu, geralmente a assistência é o meia, né? Constrói. Tudo bem, mas o Dudu, teoricamente, aquele cara que joga no lado do campo, que é a posição que o Everton está atuando, é para fazer isso, para servir, né? Mas tanto o Everton como o Dudu, nessa fase de grupos, eles fizeram as 2 funções. Fizeram, né? Teve jogo que o Dudu jogou por dentro, teve jogo que o Everton Ribeiro jogou por dentro. Quando o Arrascaeta jogou, o Diego foi pro banco. Mas, gente, o Arrascaeta deu uma baita de uma assistência pro Gabigol contra o Peñarol por dentro. Sim. Por dentro. Às vezes não significa, né? Tá só pelo lado. Vamos ver, vamos passar outra tela. Aliás, vamos passar aqui as melhores defesas agora. Piores defesas. Vamos começar pelas piores defesas. São José que foi saco de pancada, né? 19 gols. Só do Flamengo levou 6. Levou 7, né, nos 2 jogos. Também com o zagueiro que eles tinham lá, né? O Mena. O Mena fez 3 gols. Impressionante. Jorge Wilstermann, engraçado, 2 times. Jorge Wilstermann joga na altitude também. Sim. Olha só, 2 times de altitude. Lembra ano passado o Vasco sofreu lá? Pois é, e sofrem muitos gols. Sporting Cristal, Universidade Católica e Universidade Concepción. Fechando aí, né? O grupo das 5 piores defesas dessa fase de grupos da Libertadores. Maiores finalizadores, os times que mais finalizaram, Huracan, Jorge Wilstermann e River Plate. Curioso que os 2 não avançaram, né? Huracan e Jorge Wilstermann. Finalizam, exatamente. Na casinha. A eficiência... Universidade Católica aí, ó, são os que menos finalizaram, né? Universidade Católica, Nacional do Uruguai e Alianza Lima. Mas o Nacional mais eficiente aí. Ele é o penúltimo, pior, mas ele tá dentro da fase de oitavas. Desarmes. Olha o Flamengo pintando aí, ó. Como um dos times que mais desarmam, hein? Coedjá tem nessa lista. Ele vai aparecer 130 aí. Vai aparecer daqui a pouquinho no raio-x dessa fase de grupos. E ali os times que menos desarmaram. Vamos para a próxima tela. E aí a gente vai ter, ó, faltas. Isso é interessante, hein? Olha o Palmeiras. Time que mais cometeu faltas na fase de grupos ao lado do Nacional do Uruguai. Picota muito o jogo. Faltas. Picota muito, né? Picota muito. Mas quem é o treinador do Palmeiras? Quem é o treinador do Palmeiras? Opa, é uma marca, né? É uma característica do Filipão, gente. Não que seja violento, longe disso, mas é uma característica do time dele. Olímpia, Concepción e São José, as equipes menos faltosas. Próxima tela, vamos girando aqui. Cartões amarelos. O time mais amarelado foi o Olímpia. Vamos ver se tem algum brasileiro. Ó, o Flamengo. Mais disciplinado. Flamengo, o time que menos levou amarelos. O Flamengo tem expulsões, né? Gabigol. Nessa fase de grupos tem Gabigol e Pará. Tem 2 expulsões e tem apenas 10 amarelos em 6 jogos. É uma média legal, hein? É uma média legal, uma média inferior a 2 cartões por jogo. Para a Libertadores é uma média boa. Uma média boa. Próxima tela, vamos girando aqui. Desarmes. Aí são os jogadores, né? Coedjá tinha que estar nessa lista. Ou seja, 110 desarmes ele não participou, que eram 136 no Flamengo. Só que tem um detalhe aí. Em eficiência, ele é o líder. Por quê? O Fuentes, ele teve 27 desarmes corretos de 32 que ele tentou. O Coedjá, ele tentou 27 e conseguiu 26. Praticamente